Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde quero ir? E o episódio de hoje. Se não mereço, então por que sou salvo? É um dos temas mais impressionantes e maravilhosos da palavra, onde nós vemos as nossas vidas sendo confrontadas a algo que é tão difícil de se explicar. Porque nós não somos, quando pensamos na salvação, nós não somos pessoas que acreditamos que uma vez salvo ou salvo para sempre, ou que nossas obras nos darão as cadeiras maiores no reino do céu, ou nos darão um pedaço de terra, como nós dizemos no reino dos céus. Né? Não que qualquer uma dessas coisas é, vão ocorrer no céu, só um exemplo, né, que nós damos. Mas como entender isso? Se as nossas obras nos salvam, mas nós mesmos não conseguimos nos salvar sem elas, uma vez salvo, não é salvo para sempre, como assim, né, tudo isso acontece? E pior, não somos nem merecedores. Então, como chegar à salvação? Nós acho que já entendemos que são duas coisas que a gente precisa estudar, dar uma olhadinha em Romanos, para entender, né? O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então é importantíssimo. Fomos justificados, né? Precisa de fé para ter paz com Deus, mas nós temos que ser justificados através do sacrifício de Cristo. Então dá para entender já a salvação como funciona aqui. E aí a gente vê várias vezes, né? A palavra falando que não é por obras, mas sim pela fé que nós temos, pelo nosso próprio comprometimento de agora em diante, depois de batizados, né? Depois de arrependidos, batizados, seguirmos através do que Cristo pede. E aí nós vamos sendo obedientes, que é o que Deus pede. Seja obediente, tá? Seja obediente. Pedro vai falar isso lá em 1 Pedro. Nós devemos ser filhos da obediência, lá na primeira carta de Pedro. Então é o que Deus quer de nós. Isso então é bem entendido. Mas ainda assim, uma coisa que é bem interessante é, mas nós não somos merecedores. E então Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23 em diante, diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua graça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Paulo fala muito sobre isso em Romanos e nos ajuda a entender bastante sobre o nosso estado, porque todos nós pecamos e não teríamos como pagar no preço desses pecados. Foi através do que Cristo Jesus fez e o que Deus permitiu que ele fizesse, seu filho fizesse por nós. Por que é tão importante entender isso? Que sim, nós não somos merecedores, mas Deus, através do seu amor, se lembra de nós. E ele coloca de lado todos os nossos pecados cometidos, se nós, claro, se arrependemos deles, e nos abraça. Fala, pode vir, eu quero a salvação de todos vocês. E esse é um grande problema do mundo. O mundo não consegue compreender isso porque o mundo odeia Deus. Odeia as suas obras, as suas palavras, as suas práticas. Então, para o mundo isso é impossível de se entender. Porque o mundo gosta de ser autossuficiente, o que não pode ser. Não pode nem ser justo, nem justificador. Só Deus pode ser isso, né? E nos justificar de toda a injustiça. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas, nós vemos tudo o que aconteceu e eu peço que você leia, eu não vou ler aqui, só dar dois pontos. Quando nós olhamos o versículo 21 do capítulo 15, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é importante nós reconhecermos. Nós não somos merecedores do perdão de Deus de nada, porque nós pecamos contra Deus. Não adianta a gente falar, não, mas eu não sabia que era contra Deus. Ainda assim peca contra Deus, porque todos nós temos noção de que Deus existe.
A gente pode só não aceitar isso, ou então inventar um outro Deus pra gente, mas nós sabemos que Deus existe. Alguém criou tudo isso, né? Ou então nós podemos nos afastar de Deus, como foi o caso do filho pródigo aqui. E aí, no versículo 22, olha a correção do pai. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Percebe? Ele fala: Eu não sou merecedor, pequei. E o Senhor fala: Pega a melhor roupa. Deus não está preocupado em falar: Você é um lixo, isso, isso. Não, não. Quem faz esse tipo de coisa somos nós, não Deus. Deus é amoroso e misericordioso. Ele quer nos salvar. Ele quer, mesmo nós não sendo merecedores, nos tornar filhos dele. Mas filhos da obediência, não esqueça isso. E da mesma forma, mesmo que você fale, mas eu nunca cometi nenhum pecado grave, poxa, não, eu observo muitas das coisas. Pode falar igual aquele homem rico, né, que conversou com Jesus e disse que fazia todas as coisas que era pedido. E aí, quando a gente olha pro irmão aqui no capítulo 15, ele parece se achar merecedor. E o pai nunca fez nada disso pra ele. Ele que, nossa, tudo foi tão bom. E é interessante, né? Mas então, ele respondeu a seu pai, versículo 29. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que Deus pensa de nós: que nós estávamos perdidos e revivemos, que nós poderíamos estar indo para o caminho errado, mas voltamos, contornamos o caminho. Estamos com Ele, tudo Ele nos deu, né, que é dele pra gente também. Mas nós não somos merecedores. Quando nós achamos que somos merecedores, nós viramos pessoas egoístas como esse outro irmão. Nós não somos merecedores de nada. A graça de Deus foi dada para nós porque Ele quis nos dar, nos salvar, porque isso demonstra o que é o amor verdadeiro. Se você ainda não entende o que é o amor verdadeiro de Deus, eu convido você a ler mais a palavra, a olhar mais por esse leite espiritual e entender que Deus é amor. E o amor que você sente, se é um amor que vem do teu coração, do que você acha certo, isso não é amor, isso é egoísmo. Isso são as obras da carne na sua vida. Mude isso e entenda que nós não somos merecedores, nós somos muito, acho que muito melhor do que isso, né? Nós somos filhos de Deus que recebemos dele a oportunidade. Porque se dependêssemos de nós mesmos, nós nunca chegaríamos lá. Que a paz do Senhor esteja com todos.